Oi, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive. O Daniel ainda se recusa a sair das férias, então a gente vai continuar tocando o programa. Vamos esperar ele chegar, mas ele deve voltar em breve. Como vocês podem ver, temos aqui nosso grande amigo do programa, Matt Ho, pesquisador sênior da Eisenhower Media Network. Dá para ver também o perfil dele no Rex ali na tela? Matt, bem-vindo ao programa. Oi, Gary, obrigado por me receber de novo. Hey Gary, thanks for having me back on. Hey, você sabe, o dia de vence aparece hoje de desconto das câmeras. É never me experiencing assim. Os Estados Unidos não estão entregando um centavo sequer para o Irã. E mesmo os benefícios econômicos, como o alívio das sanções e tudo mais que vem junto com esse acordo, só acontecem se os iranianos cumprirem o que foi combinado. Então, parece que não existe aquela rendição incondicional de que o Trump falava até pouco tempo atrás. E também, de forma surpreendente, não há nenhuma restrição sobre os mísseis balísticos do Irã. Alguma dessas coisas te surpreende logo de cara, Matt? Não, a gente sabia que eles não iam conseguir isso. Mas a dimensão, a escala e o espírito dessa derrota são realmente impressionantes. E uma das coisas que eu queria te perguntar, Gary, é o seguinte. Você recebe, o quê? 10, 15 pessoas por semana no programa para falar sobre esse assunto. E acho que praticamente todo mundo tem sido unânime. Isso não vai acontecer do jeito que os americanos esperam. Isso vai colocar o Irã numa posição melhor. Os americanos não vão alcançar seus objetivos, e por aí vai. Mas alguém previu isso? Esse nível de derrota? Alguém previu esse grau de sucesso do Irã? Teve alguém que veio aqui e disse que o Irã ia conseguir A, B e C com tudo isso? Não exatamente prevendo cada detalhe, mas alguém chegou a entender que seria nessa escala, com esse tamanho de vitória e de derrota? Não. Quase nada mesmo. Na verdade, o nível de rendição é bem impressionante, e a gente vai falar sobre isso. Vamos ver um pouco do tom, da postura que o Trump teve. Na verdade, é um homem bem diferente agora, eu diria. Certo, exatamente. Isso é realmente impressionante, muito impressionante. E claro, todos nós estamos sendo cautelosos. Todo mundo, com razão, questiona a sinceridade do Donald Trump em tudo isso. Como você sabe, mas o que vimos aqui é incrível. Essa capacidade do Irã de realmente se firmar como uma potência mundial. A gente vem dizendo isso há meses, com vários sinais apontando nessa direção. Mas esse documento, o fato de Donald Trump assinar uma rendição em Versalhes, isso transforma a FIEM em uma potência mundial. This makes Iran a world power. E essas palavras nunca vão sair da boca do Trump. Mas é exatamente isso que todo mundo está dizendo, né? Sabe o que eu pensei em fazer, Matt? Vamos focar no dinheiro. Tem vários caminhos que a gente poderia seguir, mas eles falaram muito sobre dinheiro e sobre vários tipos de dinheiro. Então vamos começar pelo que o Trump disse ontem sobre dinheiro, quando perguntaram para ele sobre isso. Os Estados Unidos não vão pagar diretamente ao Irã, mas vão permitir que os iranianos comecem a ganhar bilhões de dólares vendendo petróleo e acessando esse fundo de reconstrução. Só se eles estiverem fazendo as coisas direito. Só se, Peter. Só se a gente não estiver fazendo nada. A gente não está colocando dinheiro nisso. Você pode explicar qual é a diferença entre dar dólares americanos ao Irã e simplesmente liberar dólares que estavam congelados? Bom, a parte do descongelamento é fácil de responder. A gente pegou muito do dinheiro deles, e esse dinheiro está com a gente. Pegamos o dinheiro deles. Não é nosso dinheiro, é o dinheiro deles. E a gente congelou. Em algum momento, eu acho que vamos ter que devolver. Matt, vamos dar só mais um passo. Olha o que o J.D. Vance disse hoje de manhã sobre esses fundos congelados, certo? Sobre os fundos congelados, o valor exato, para ser sincero, eu não sei. Já ouvi números acima de 100 bilhões de dólares.
Na verdade, já ouvi até valores acima de 200 bilhões. A maior parte desse dinheiro não está em contas nos Estados Unidos. Está em geral no Golfo, na Europa ou em outros lugares. Mas eu não sei o valor exato. É muito dinheiro. E isso é uma das razões pelas quais conseguimos aplicar uma pressão tão forte sobre a economia iraniana. Embora nem de longe seja o principal motivo. Nós não vamos liberar um único dólar desse dinheiro até que os iranianos cumpram o acordado. E há várias formas de eles fazerem isso. Por exemplo, se eles realmente tomarem medidas concretas. Isso pode acontecer muito rápido para destruir aquele estoque de material enriquecido. Aí sim a gente vai conversar sobre o assunto. Mas eles precisam cumprir o que foi combinado. Eu vi alguns relatos, não sei de onde isso surgiu, dizendo que o Catar teria liberado bilhões de dólares em ativos iranianos. Isso simplesmente não é verdade. Seria impossível o Catar fazer isso sem a nossa autorização e, com certeza, sem a gente perceber. Então, boa parte dessas reportagens está basicamente errada. Eles não recebem um único dólar de ativos descongelados. O dinheiro é deles, não é nosso, mas eles não recebem um único dólar desses ativos até realmente cumprirem o acordo. Rapaz, aquele papo duro sumiu, hein, Matt? Pois é. Qual é a sua opinião sobre isso, Matt? Quer dizer, o que o Vance e o Trump estão dizendo aí é verdade. E eu sei que isso está fazendo a cabeça de muita gente explodir na mídia americana e em Washington, D.C. O simples fato de dizer essas verdades, que esse dinheiro é do Irã, que os Estados Unidos impediram ilegalmente outros países de pagar ao Irã por produtos que o Irã forneceu. O Vance está certo. O valor total dos fundos congelados passa de 100 bilhões de dólares, e só uma parte muito pequena está realmente sob controle físico dos Estados Unidos, cerca de 2 bilhões. O resto está espalhado pelo mundo, mais de 50 bilhões na China e uns 10 bilhões em outros lugares. 20 bilhões estão retidos pelo Iraque. Os japoneses e os coreanos juntos provavelmente têm dezenas de bilhões de dólares. Ou seja, esse dinheiro está espalhado pelo mundo. É basicamente por causa de remessas de petróleo, certo? De gás também. No caso do Iraque, é porque os iranianos fornecem eletricidade para os iraquianos e os americanos proíbem o Iraque de pagar ao Irã por essa eletricidade. Só para deixar claro, o motivo de o Irã ter que fornecer energia para o Iraque é que os Estados Unidos invadiram e destruíram o país em 2003, inclusive destruindo e nunca reconstruindo de verdade o sistema elétrico iraquiano. É por isso que existe esse acordo de energia entre Irã e Iraque. Então é verdade que o dinheiro não está fisicamente localizado, tanto quanto se pode localizar fisicamente uma moeda digital, em nenhum lugar específico. Mas veja, é claro que os americanos controlam isso. O Vance, por exemplo, deixa isso bem claro quando diz: a gente saberia se os cataris dessem dinheiro para os iranianos, porque temos que autorizar. Então sim, o dinheiro está em contas no Catar, no Iraque e na China. Mas por causa de como funciona o sistema financeiro internacional, especialmente por meio do sistema SWIFT, os Estados Unidos controlam quem pode mandar dinheiro para quem. E isso acontece por causa da força do dólar americano. Na verdade, não é só a força, é o fato de o dólar ser a moeda de reserva mundial. Isso quer dizer que as transações são feitas em dólar. E se são feitas em dólar, em algum momento, esse dinheiro vai passar por um banco americano. E quando passa por um banco americano, os Estados Unidos têm controle sobre ele. O Federal Reserve tem controle sobre isso. E é por isso que as sanções americanas são tão eficazes. Porque os Estados Unidos basicamente controlam o comércio mundial, pelo menos na forma como ele é pago. Se o pagamento é feito em moeda, se é feito em dólares, os americanos controlam. Então essa ideia de que não é dinheiro americano, mas a gente controla. Quando as pessoas começam a entender isso, percebem como tudo é ilegal, como os Estados Unidos estão errados nessa questão, e que o que os iranianos têm lutado para conseguir, se a gente falar só do dinheiro, é simplesmente recuperar o que é deles.
if you're just talking about the money, is to get their money. They provided oil or gas or other Eles forneceram petróleo, gás ou outros produtos, tipo cobre, pistache, alguma coisa assim, e não receberam por isso, porque os americanos não deixaram esses países pagarem de volta. Então, eu acho que muitos americanos estão começando a entender, ok, isso foi errado, estamos do lado errado nessa história. E é por isso também que isso está fazendo as cabeças políticas e da mídia explodirem em Washington. Porque isso mina, entende? Isso destrói a ideia do excepcionalismo americano, da América como um império benevolente. Aquela ideia de que estamos aplicando sanções porque eles merecem. Bom, essa é só uma parte do dinheiro que está disponível agora, ou que está em jogo aqui. O outro dinheiro em jogo é aquele fundo de 300 bilhões de dólares de que eles têm falado. E o Jody também comentou sobre isso hoje de manhã. Quem é que vai financiar esse fundo de 300 bilhões de dólares? Quem exatamente está colocando esse dinheiro? São empresas privadas? O interessante nisso é que existe um grande desejo, tanto do mundo árabe quanto de fora dele, de realmente se envolver com o Irã, se o país se comportar de forma adequada. Então, por exemplo, vamos pegar os Emirados Árabes Unidos, que têm sido grandes aliados, não só nos últimos meses, mas já há muitos anos. Suponha que eles queiram investir na construção de uma usina de energia. Hoje isso é impossível, por causa da forma como as sanções dos Estados Unidos funcionam. O que estamos dizendo é o seguinte: se o Irã se comportar, e se os próprios Emirates quiserem construir essa usina, nós faremos o alívio das sanções necessário para tornar isso possível. O lado bom disso é que isso acaba gerando integração, e isso é uma forma de influência. Um mundo em que o Conselho de Cooperação do Golfo tem mais influência sobre a economia iraniana é um mundo em que o Irã vai estar muito mais limitado em relação a comportamentos problemáticos. Então é muito sobre o Conselho de Cooperação do Golfo. Eles veem que o Irã está enfraquecido, percebem uma oportunidade de construir uma nova relação ali, e estão dizendo, se o Irã se comportar e se os Estados Unidos estiverem dispostos a permitir que isso aconteça, então com certeza queremos mudar nossa relação com o Irã. Matt, o que você acha dessa psicologia? Isso faz sentido para você? É bom. Eu acho que essa ideia de que o Irã é um mercado de 92 milhões de pessoas, que ficou isolado em grande parte do resto do mundo, ou das economias ocidentais e americanas, é verdadeira. E essa história de um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, se você ouvir o jeito que o presidente fala sobre isso, ou esses funcionários americanos sem nome que aparecem citados na imprensa, já tem dinheiro reservado, supostamente. Nenhum vindo do governo americano, tudo de instituições privadas. Mas o propósito disso era o seguinte, ou melhor, vamos voltar um pouco antes da guerra começar. A reconstrução sempre foi uma ideia. Aliás, não só uma ideia. A reconstrução sempre foi uma realidade aqui. Era assim que as corporações americanas iam ficar ricas. Quer dizer, foi isso que fez fortunas na guerra do Iraque. Foi isso que fez tanta gente enriquecer com a guerra do Afeganistão. E olha, agora, com a guerra do Irã sendo uma guerra perdida, enquanto tudo se mantiver como está, e claro, a gente precisa colocar vários poréns, vários asteriscos nisso, pode ser que enquanto a gente conversa aqui, tudo isso se desfaça completamente. Certo? Mas sabe, Gary, essa ideia de que até guerras perdidas dão lucro. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Você teve os suspeitos de sempre, Black & Veatch, Halliburton, todas aquelas corporações, toda a indústria de desenvolvimento, todo esse complexo industrial de desenvolvimento, todos eles alinhados para a guerra, prontos para participar do banquete dos despojos da vitória. Entende? Esses empreiteiros, essas construtoras, essas empresas de desenvolvimento, estavam preparadas e prontas para entrar no Iraque assim que o regime caísse e se banquetear com a carcaça. Agora, a situação é parecida.
Só que, em vez de ter basicamente um governo submisso no comando em Teherã, vai haver um governo que vai ditar as regras antes da reconstrução. Então eu acho que isso ainda está em jogo por causa do fundo de 300 bilhões de dólares, ou seja, lá como ele vai ser estruturado, porque ainda vai gerar lucro para muitas empresas americanas. Claro, os iranianos também vão se beneficiar disso. E eu acho que se alguém quiser procurar, talvez em vão, um cenário de ganha-ganha nesse plano de 14 pontos, esse pode ser o caso. Pode ser a única situação em que os americanos realmente tirem algum proveito. Algumas das nossas empresas vão conseguir contratos ligados à reconstrução no Irã. Então eu acho que é assim que isso vai se desenrolar. Dá para entender que eles estejam ansiosos para fazer isso. Mas olha, existe uma certa hesitação. Ouve só como esse príncipe saudita descreve a situação do jeito que ele enxerga. Antes de tudo, eu não tenho detalhes sobre esse fundo. Não tenho informações nem entendimento sobre o conceito por trás dele. Então não posso comentar especificamente. O que eu posso dizer é que, como resultado desse conflito, o Irã atacou não só o reino, mas todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Isso criou uma grande falta de confiança entre todos nós. A gente estava apenas começando o processo de reconstruir nossa relação com o Irã. Depois do entendimento alcançado em Pequim, e após um longo período em que tínhamos rompido as relações, isso estava só começando a ganhar força de verdade, e a gente começava, ainda que de forma tímida, a explorar possíveis áreas de cooperação econômica e coisas do tipo. Mas eu acho que agora, na verdade desde então, a gente acabou regredindo. E vai ser preciso conversar sobre como reconstruir essa confiança, como reconstruir essa relação, antes que qualquer ideia de cooperação econômica, investimento mútuo ou algo parecido possa ser tratada de forma racional. E eu suspeito mesmo valor por muitos pelo respeito do conceito de cooperação do bem. Um pouco de apreensão vindo do príncipe ali. Como é que eles vão superar isso em pouco tempo, Matt? Olha, se a gente lembrar, houve uma iniciativa diplomática, uma espécie de normalização ou semi-regularização das relações. Eles trocaram missões diplomáticas entre iranianos e sauditas lá no começo de 2023, se não me engano. E isso foi articulado pelos chineses. Então tem havido esse movimento de reaproximação entre o Irã e vários dos seus vizinhos. A gente viu claramente os sauditas, junto com os kuwaitianos e os qatarianos, tentando evitar que essa guerra acontecesse. Vimos também tanto a Arábia Saudita quanto o Kuwait se recusarem a permitir que os americanos usassem o espaço aéreo deles para avançar o chamado Projeto Liberdade, a abertura do Canal de Suez, do Estreito de Hormuz, justamente para não escalar o conflito, para não provocar um evento que pudesse reacender a guerra. Olha, eu acho que existe essa apreensão, essa angústia. É aquele sentimento de, poxa, vocês atacaram a gente. Eles destruíram, lançaram ataques. A gente ainda está limpando a bagunça nos campos da Aramco por causa desses drones que atingiram a gente. Agora, eu acho que a portas fechadas, eles dizem uns para os outros, bom, eles nos atacaram porque a gente tem essas bases americanas aqui. E claro, nossas bases estavam sendo usadas não só para sustentar os americanos, mas também para apoiar esses ataques. E em alguns casos, no Kuwait, nos Emirados, no Bahrein, os ataques foram lançados diretamente de lá, inclusive ataques com mísseis. Então, levantar a mão e dizer, a gente não teve nada a ver com isso, vocês nos atacaram injustamente, é meio bobo, sabe? Mas claro, essa ideia, eu acho, Gary, eu acho que a apreensão, a angústia, tem mais a ver com o que vai acontecer depois que tudo isso acabar. Como vai ser a nova ordem no Oriente Médio? E o que os americanos vão fazer? Digo, todos os comentários dessa semana foram sobre o Donald Trump, dizendo coisas que nenhum dos antecessores dele jamais teria dito em relação a Israel. E essa ideia de que, olha, se você observar bem,
se olhar quem ele colocou no governo, se olhar para o Elbridge Colby, para o Mike Dombrowski, que é o principal responsável pelo Oriente Médio no Pentágono, dá para ver que essas pessoas não estão defendendo uma saída total dos Estados Unidos da região, mas sim uma redução da presença. E isso combina com a Estratégia de Segurança Nacional Americana, que foi publicada no outono passado, que fala em reorientar o foco para o hemisfério ocidental, acabar com a sobrecarga das forças dos Estados Unidos e por aí vai. Então, há indícios de que esses países estão olhando para isso e concluindo o seguinte. Primeiro, não dá para confiar nos americanos mais do que em qualquer outro. Segundo, eles não são confiáveis. As forças deles são superficiais. O que aconteceu com essas bases, que disseram que estavam aqui para nos proteger exatamente desse tipo de ataque? Os americanos evacuaram e os iranianos praticamente destruíram. Então, por que a gente deveria acreditar neles? E agora a gente está vendo essa divisão surgindo entre os americanos e os israelenses, com um presidente que não é leal a nada além do próprio interesse. Na minha avaliação, e acho que muita gente concorda comigo, a única lealdade de Donald Trump é com ele mesmo. E se essa guerra vai ser o legado dele, então ele vai fazer de tudo nos próximos 2 anos e meio para proteger esse legado. Quer dizer, se isso significar romper com Israel, seja de forma grande ou pequena que seja. Se ele irritar Benjamin Netanyahu, se irritar republicanos e democratas em Washington, se irritar Miriam Adelson e todos os outros doadores, paciência. Porque o que ele quer é proteger o legado dele, garantindo esse acordo. Então, talvez seja isso que está sendo discutido em Doha, em Riad, em Manama e por todo o Golfo. O que a gente faz diante de tudo isso? E com certeza, o Irã não vai voltar à situação de fevereiro em Israel. De jeito nenhum. Israel vai ficar desesperado para fazer o que for preciso para recomeçar essa guerra, para quebrar esse acordo de qualquer forma. Então, sim, eu acho que é nisso que essas conversas nas capitais dos países árabes do Golfo estão concentradas. Olha, a gente precisa apresentar o nosso outro convidado aqui. Ah, tá todo mundo aí? Você precisa, de novo, ali embaixo. Aí está ele, pronto. Ei, cara, olha só. Não, ei. Esse é o Ursus. Ele é lindo. Um ótimo cane corso. Tem mais ou menos 10 meses de idade. Minha ex-namorada o encontrou perdido num posto de gasolina. Desde aquele dia ele está comigo. Então já faz alguns meses que tenho ele. Que criaram mais bonita. Tô tentando encontrar um lar para ele. Então, se alguém aí na Carolina do Norte estiver realmente interessado em adotar um cane corso, eu preciso dizer uma coisa. Entre em contato com o programa. Prometes, Ant gostas. E eles vão te colocar em contato. E por favor, não interrompa-me para mais esse. Olha, a gente aqui adora cachorros, e eu sei que todo mundo na plateia também. O engraçado é que outro dia, o Doug, o coronel Doug McGregor, estava lá e ele tem um gato. E o gato pula no colo dele, e o Doug fica ali fazendo carinho no gato, sabe? Ele quase parece um vilão de filme do James Bond, com o gato no colo, passando a mão na cabeça dele. Enfim, é isso. A gente ama os animais, mas especialmente os cachorros. We're animal lovers here, but particularly dog lovers. É tão diferente de como era antes. Eu lembro da primeira vez que eu vi um cachorro num programa. Acho que foi por volta de 2010, 2011. Era na MSNBC. Era o Glenn Greenwald. Ele estava participando por Skype. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer isso. E todo mundo conhece o Glenn, né? Ele e o ex, não sei quantos ele tem agora, mas ele e o ex, o parceiro que já faleceu, tinham tipo uns 50 cachorros, algo assim. É isso mesmo. Eles são pessoas de um coração incrível, né? E os cachorros estavam latindo no fundo. Dava pra ouvir na MSNBC. E eu lembro que até saíram manchetes sobre isso, tipo no Salon, ou sei lá onde, com um título assim: Os cachorros de Glenn Greenwald participaram por Skype. As coisas mudaram. Ah, claro, o cenário da mídia melhorou muito, então coisas assim podem acontecer. E faz parte da vida. É isso. É sim.
E todo mundo sabe que a gente está fazendo isso de casa. Não é como se a gente ainda estivesse no estúdio. Pois é, isso mesmo. Yeah, so it's great. Então, isso é ótimo. Certo, olha, a gente vai voltar a falar sobre o dinheiro. Ainda tem mais dinheiro para discutir. O dinheiro que o Irã vai receber com a venda de petróleo. From selling oil. O memorando de entendimento permite que o Irã venda seu petróleo imediatamente. Isso significa que o país pode receber, todo mês, dezenas de milhões de dólares. A economia iraniana estava em frangalhos. Como isso não seria, na prática, dar uma tábua de salvação econômica para o Irã? E o que impediria o Irã de usar todo esse dinheiro, todos esses milhões, para sustentar seus aliados e grupos na região? Olha, a principal questão é que agora a gente realmente consegue ver para onde o dinheiro está indo, por causa do que fizemos com as sanções financeiras. A gente sabe de verdade para onde o dinheiro vai se mover. Então, temos muita confiança de que vamos conseguir identificar se eles tentarem financiar organizações terroristas. A gente vai conseguir ver isso. Mas você mencionou que milhões de dólares seriam uma tábua de salvação. Agora, o Irã é um país com 94 milhões de habitantes. A economia dele está em queda livre, a inflação está altíssima e, basicamente, cerca de $1 trilhão em danos à base industrial do país foram causados nos últimos 3 meses. A ideia de que vender alguns milhões de dólares em petróleo vai transformar de forma fundamental a economia iraniana. Isso simplesmente não é verdade. A gente achou que seria bom suspender o bloqueio e abrir o Estreito de Hormuz para permitir o livre fluxo de energia. Achamos que fazia sentido que, se todo mundo podia vender sua energia durante esse período de negociação, o Irã também pudesse vender a sua. É só isso que estamos fazendo. E se os iranianos não olham o acordo que se firmamos, poderemos fordar as restrições imediatamente. Matt, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, juntando tudo isso, primeiro os fundos congelados, depois esses 300 bilhões de dólares de outro fundo que não está muito bem definido, mas existe. Nunca foi dito que ele não existe. Ele existe, tá lá. E agora, a venda de petróleo. Aqueles que estão reclamando, ou que são céticos e acham que isso é bom demais para o Irã, eles têm algum argumento válido quando fazem essa crítica, levando em conta todo esse dinheiro que agora está vindo à tona? Olha, não. Quer dizer, se você comparar com os 47 anos de cerco, bloqueios, guerras, sabotagens, assassinatos e ataques cibernéticos contra o Irã, 300 bilhões de dólares provavelmente nem chegam perto do que um júri concederia ao Irã pelos danos causados pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, de forma ilegal contra o país. Houve sanções da ONU contra o Irã, mas muitas dessas sanções, nas últimas décadas, foram sanções unilaterais impostas pelos americanos, o que é ilegal segundo o direito internacional. Então, o que o Irã tem direito a receber, em comparação com o que está sendo prometido, é aí que está a diferença. A gente também precisa lembrar, Gary, que essa ideia de suspender as sanções para permitir que o Irã venda petróleo imediatamente. Os Estados Unidos já tinham feito isso lá em março, quando começaram os ataques ao Irã. Então, se alguém quiser apontar um exemplo claro de por que essa guerra já estava fadada a dar errado, tá aí. Quase no mesmo momento em que a gente iniciou a guerra contra o Irã, o governo americano emitiu uma autorização para eles exportarem petróleo. Por quê? Porque a própria guerra estava gerando uma pressão econômica tão grande que agora a gente precisava deixar o país que está sendo bombardeado vender petróleo. Os americanos só liberaram essa autorização por 1 mês, diferente do que fizeram com os russos, que tiveram 3 meses. E se não me engano, essa autorização para os russos expira hoje. Mas quer dizer, com certeza, essa ideia do que o Irã tem direito a receber, do quanto de dano foi causado a eles ao longo de 47 anos, e do que eu acho que uma pessoa bem informada e sensata
entenderia como uma compensação razoável, uma reparação justa pelo que foi feito com eles. Esses 300 bilhões de dólares, na verdade, provavelmente estão na parte mais baixa dessa conta. Uma coisa que eu quero comentar sobre essa coletiva de imprensa, e tenho certeza de que você também percebeu isso, Gary, é que talvez eu tenha desligado antes do final, então posso não ter visto tudo, mas eu não vi nenhum jornalista, nenhum repórter da Casa Branca questionar em momento algum a narrativa de que os Estados Unidos tinham vencido, ou a narrativa de que os Estados Unidos tinham enfraquecido o Irã. Basicamente, as perguntas eram ou técnicas, tipo, ei, quando é que o acordo realmente começa? Quando começa o cronograma, certo? Só para completar a matéria e dar um pouco mais de cor para as histórias deles. Ou então eram críticas ao governo, dizendo que estavam cedendo demais para o Irã, né? Que tinham desistido cedo demais disso. Que estavam fortalecendo o Irã. O Irã não vai simplesmente pegar esse dinheiro e usar para financiar terroristas pelo mundo todo? Quer dizer, não houve nenhuma reação, nenhum questionamento por parte do corpo de imprensa da Casa Branca em relação à narrativa central do governo Trump, de que essa guerra tinha sido um sucesso, que o Irã tinha sido enfraquecido, que a capacidade de mísseis do Irã tinha sido reduzida a praticamente nada. Uma das perguntas era sobre o poder militar americano. O quanto os Estados Unidos ainda têm influência sobre o Irã, certo? Então, se as pessoas estão se perguntando como o governo Trump vai seguir com isso, é o seguinte: eles vão girar a narrativa, vão trabalhar a comunicação. A história que vão contar é que conseguiram o que queriam, que a ação militar deles, e vão ignorar tudo o que aconteceu antes de 28 de fevereiro, teria levado o Irã à mesa de negociações e feito o país renunciar às armas nucleares, e por aí vai. E não vai haver muita resistência do corpo de imprensa da Casa Branca, porque a gente já viu isso acontecer hoje. Não, e eles sabem do antagonismo que existe por parte de muitos seguidores do Trump que estão insatisfeitos aqui. Então eles estão bem cientes disso. Mas você tem razão, não dava para perceber nada disso na sala. E em relação a isso, aqui está o J.D. Vance comparando o acordo nuclear, o JCPOA, com o que está acontecendo agora. O acordo nuclear do Obama permitia o enriquecimento. O nosso não vai permitir. O acordo do Obama deixava acumular material de grau militar. O nosso, na verdade, está levando à destruição desse estoque de material enriquecido. Então, há muitas diferenças. O acordo do Obama deu a eles mais de $1 bilhão de dinheiro americano. Este acordo dá a eles $0 de dinheiro americano. São muitas diferenças importantes, mas eu acho que as mais relevantes são que estamos negociando a partir de uma posição de força e que nossos parceiros do Golfo adoram este acordo. Nossa, mentiras, mentiras e mais mentiras do J.D. Vance aí. O acordo do Obama não permitia enriquecimento. Os iranianos enriquecerem urânio a 60% é uma violação do acordo. E foi por isso que, mesmo depois de os americanos terem saído do acordo, quando o Irã fez isso, os europeus aplicaram aquelas sanções de retorno rápido no ano passado contra os iranianos. E foram os europeus, ou uma das principais críticas deles ao Irã, que diziam: vocês estão enriquecendo a 60%, o que viola o JCPOA. Quer dizer, o urânio enriquecido que o Irã tinha antes do JCPOA, eles diluíram, destruíram, sei lá. O que mais ele mencionou aí? Ele falou sobre o dinheiro americano. O governo Obama não deu nenhum dinheiro americano para o Irã. É a mesma coisa agora. Não era dinheiro americano, era dinheiro iraniano que foi devolvido ao Irã. Então esse governo continua, mesmo depois de ter perdido a guerra, mesmo depois de ter assinado o acordo de paz, ainda insistindo nas mesmas mentiras com que começou essa guerra. E olha, essas coisas que ele anda dizendo sobre o acordo nuclear, as comparações, não são verdadeiras. E sobre o enriquecimento, ele está se contradizendo com o próprio chefe.
Porque ontem mesmo Donald Trump disse que, na verdade, os iranianos provavelmente deveriam poder enriquecer. Sabe, por que é que outros países podem usar energia nuclear para gerar eletricidade e os iranianos não podem? Por que é que outros países podem enriquecer urânio para fins civis e o Irã não pode? Então, eu acho que a gente provavelmente vai acabar vendo um acordo que permita o enriquecimento até 3,67% para uso civil, talvez com uma moratória de 5 ou 10 anos. Foi basicamente isso que os iranianos ofereceram por meio de Oman, lá em fevereiro, pouco antes dos Estados Unidos decidirem iniciar essa guerra. Então, vamos ver. Mas Gary, eles continuam repetindo essas mentiras que simplesmente não são verdade. E sabe, nessa mesma linha, como o Trump está retratando o programa de mísseis balísticos que o Irã tem. Posso só retomar rapidinho algo que você disse na coletiva de imprensa? Você mencionou que não se importa que o Irã tenha mísseis balísticos. Pode explicar melhor o que quis dizer com isso? Quero ter certeza de que entendemos bem a sua posição. Não, o que eu estou dizendo é que se outros países têm, é um pouco injusto eles não terem também. Um míssil balístico não é a mesma coisa do que a gente está falando quando fala em armas nucleares. Mas se a Arábia Saudita, o Catar e todos eles têm alguns, eu diria que em proporção relativa, acho que tudo bem. Mudando o tom aí, né? Um pouco de bom senso, né? Acho que a maioria de nós preferiria que ninguém tivesse mísseis balísticos. Mas, infelizmente, não é assim que o mundo funciona. Então, sim, o ideal seria ter um acordo de controle de armas entre os vários estados da região, incluindo Israel, que limitasse seus arsenais, suas capacidades e tentasse manter uma certa paridade para garantir algum nível de dissuasão. Uma das coisas que causaram essa guerra foi que os Estados Unidos, os israelenses e seus aliados árabes, especialmente os Emirados, acreditavam que tinham uma vantagem, que dominavam os iranianos. Eles estavam completamente enganados, mas era nisso que acreditavam. E sabe, a ideia era mais ou menos o que o presidente estava sugerindo. E se houvesse paridade? E se todo mundo tivesse mais ou menos a mesma quantidade de armas, as pessoas não ficariam menos propensas a lutar umas contra as outras? Eu acho que esse tem sido basicamente o alicerce do controle de armas há, sei lá, uns 100 anos. Então, com licença. Mas essa mudança de rumo, ou esse recuo, ou enfim, será que é só mais um dos vários que a gente tem visto? Enquanto essa administração tenta construir uma narrativa para transformar isso de novo em parte do legado do Donald Trump, é exatamente esse reposicionamento que eles estão tentando fazer. Sim. Tenho certeza de que os pontos de discussão estão por aí. Quer dizer, nem consigo imaginar. Sabe, Gary, quando eu trabalhava, eu tinha um escritório num think tank, lá por 2010, 2011. Ficava na Massachusetts Avenue, num dos prédios da Johns Hopkins, junto com o Centro de Política Internacional. E a gente ainda recebia fax, naquela época ainda chegava fax, e a máquina ficava cuspindo papel. Você entrava na lista e começava a receber os pontos de discussão de vários grupos, ou os comunicados de imprensa, ou convites para arrecadações de campanha no Congresso. $1.000 por prato, no Tortilla Coast, ou algo assim. Era o fax que mandava tudo isso. Então eu imagino que nesses últimos dias, os pontos de discussão, os comunicados, as declarações, devem estar saindo sem parar, né? Um atrás do outro, de todos os lados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, na situação em que estamos hoje, o Vance fez questão de destacar várias vezes que todo esse acordo depende do comportamento do Irã. Então, esse é um possível ponto de instabilidade. E o outro ponto é o Benjamin Netanyahu. Na sua opinião, qual dos dois é mais imprevisível neste momento ou daqui para frente? Acho que a gente nem chegou a falar dos israelenses.
E eu percebi que, em algumas das outras entrevistas que eu fiz, a gente também não falou muito sobre eles, porque, na verdade, seria preciso dedicar um episódio inteiro só para esse assunto. Right. Well, in fact, before you answer, Antes de você responder, deixa eu te mostrar o que o Trump disse sobre o Bibi ontem mesmo, para falar a verdade. as a matter of fact. Tem sido uma parceria incrível, mas ele vai dizer que nós somos o parceiro grande e ele é o parceiro pequeno. E isso é verdade. Israel teria sido destruído. E para ser justo com Bibi Netanyahu, que é um bom homem, às vezes se empolga um pouco, mas é de fato um homem muito bom. Tivemos uma parceria extraordinária. Ele tem sido um primeiro-ministro incrível. Temos uma pequena divergência sobre o Líbano. Eu digo, Bibi, dá pra agir com um toque um pouco mais leve. Você não precisa derrubar um prédio toda vez que alguém do Hezbollah entra nele. You don't know. Não é ouvir ele criticar o outro em público desse jeito. Não mesmo. No, and there might be some E pode até haver um sentimento genuíno aí, sabe? Pode ser o Donald Trump, mais uma vez, tentando proteger o próprio legado e avisando os israelenses de que o interesse dele vem antes de qualquer um deles. Só o tempo vai dizer. E claro, se a gente olhar o comportamento dos americanos ao longo dos anos, seja essa devoção quase cega a Israel, ou a disposição do governo Trump de trair aliados, dá para ver um padrão. Eles traíram os iranianos 2 vezes durante as negociações, e certamente traíram os palestinos em várias ocasiões, especialmente nas conversas de paz. Toda essa farsa de acordo de paz, enfim. Com tudo isso, por que alguém confiaria no governo Trump? Mas ao mesmo tempo, tem esse outro ponto. A gente viu os israelenses sendo completamente deixados de fora dessa história. where you've seen the Israelis completely cut out of it. I think one of the reasons why we're not we Acho que um dos motivos pelos quais a gente não tem falado sobre Israel nesses episódios, nesses últimos dias, além da complexidade do assunto e do tempo que isso tomaria, é que eles ficaram de fora. Esse é um acordo entre o Irã e os americanos. Os israelenses só viram o documento quando você e eu vimos. Agora, talvez o Assad tenha visto antes, ou algo assim. Mas, no sentido de os israelenses terem sido incluídos, consultados, perguntados o que achavam disso, absolutamente não. E se a gente voltar um pouco para o início desse governo, ou mesmo para o governo Biden, os israelenses teriam escrito o texto, porque era isso que eles faziam. Os americanos dizem, como em Gaza, que são os mediadores, o que é uma grande bobagem. Quer dizer, você é parte beligerante. Como é que pode ser mediador? How can be a mediator? The text that was the Americans were using in those negotiations came O texto que os americanos estavam usando nessas negociações vinha direto do gabinete do primeiro-ministro de Israel. Quer dizer, já dava para perceber uma ruptura ali. E o ponto central é o interesse próprio dos israelenses. É nisso que a gente precisa prestar atenção. Os comentaristas israelenses estão dizendo, de todos os lados, que nunca viram uma unidade tão grande entre o povo de Israel como agora, nesse tema. Essa oposição ao acordo de paz, essa oposição ao cessar-fogo, a ideia de encerrar a ocupação no Líbano e acabar com a guerra, é quase unânime em Israel. Os opositores de Benjamin Netanyahu estão jurando que quando se tornarem primeiros ministros, e as eleições em Israel vão acontecer no outono, no máximo até outubro, eles estão jurando que no dia em que assumirem o cargo, o cessar-fogo acaba. The ceasefire ends that day. Let alone Netanyahu's governing coalition. E sem falar na coalizão de governo do Netanyahu, não tem como ele encerrar a guerra no Líbano, muito menos retirar as tropas de lá, sem que a própria coalizão dele desmorone. E olha, falta pouco tempo para a eleição, então talvez isso nem seja uma preocupação tão grande assim. Mas de qualquer forma, o interesse próprio aqui é evidente. Além disso, os israelenses realmente acreditam na ocupação. Eles acreditam de verdade que essa é uma oportunidade única em uma geração para alcançar esse nível de conquista, para criar zonas de segurança, estabelecer domínio, assumir o controle, ou avançar em partes do plano da Grande Israel que eles não tinham chance de realizar desde 1967. Muitos deles dizem coisas como: agora estamos em posição de corrigir os erros de 1948. Ben-Gurion não foi longe o bastante em 48.
Esse foi o Baobab. Ben-Gurion didn't go far enough in 48. That was his biggest mistake. He didn't go all the way to the river. Ele não foi até o rio. Não avançou para dentro do Líbano. Então, para os israelenses, isso tem a ver com o próprio interesse deles. E acho que é aí que a guerra sempre ia acabar. Os americanos e os israelenses começaram essa guerra com objetivos diferentes, com metas diferentes, com interesses diferentes. Quer dizer, havia alguma sobreposição, sim. Mas essa ideia de que tudo estava sendo feito só por causa de Israel, de que os americanos não tinham seus próprios interesses, seus próprios objetivos, seus próprios propósitos imperiais, isso passou despercebido por muita gente. E agora a gente está vendo essa divisão. Muita gente diz, os americanos sempre vão voltar a isso. Olha, eu não sei. Quando tudo isso aconteceu, foi no governo Biden ou no primeiro ano do governo Trump? Quando você puxa a cortina, percebe que os israelenses sempre estiveram ali. E essas são as primeiras negociações que os americanos conduzem nos últimos, digamos, 4 anos no Oriente Médio, em que os israelenses não estão lado a lado com eles. Em muitos casos, os americanos apresentavam o texto israelense, como aconteceu antes, no Líbano. Você tinha o Amos Hochstein e o Brett McGurk, os principais assessores do Biden para o Oriente Médio, basicamente agindo como representantes de Israel em vários aspectos. Então talvez a gente esteja vendo uma divisão aqui. E o que Israel vai fazer a respeito? Tanto para tentar trazer os Estados Unidos de volta para o controle, ou para uma parceria, quanto para não perder a melhor chance que tiveram em gerações, certo? A chance de corrigir os erros de 1948, como alguns dizem. Então, Matt, o que o seu instinto te diz neste momento, com tudo o que você sabe? Vai dar certo ou vai fracassar esse acordo? É isso. Se eu tivesse que apostar na Polymarket, na Cauchy ou em algo assim, eu provavelmente me protegeria. Colocaria 33 centavos na chance do acordo acontecer, 33 centavos na guerra recomeçar e 34 centavos basicamente num tipo de modus vivendi, com a fase 1 se consolidando. Na verdade, eu colocaria mais do que 34 centavos nisso. Talvez uns 40 centavos. Essa ideia de que a fase 1 é implementada, o estreito é reaberto, o comércio volta, algum dinheiro começa a fluir de novo para o Irã, o bloqueio é encerrado pelos americanos, mas nada além disso acontece. As negociações travam, elas não seguem o rumo que todo mundo esperava. Há oposição política demais nos Estados Unidos. O Líbano é um problema grande demais para isso avançar. Mas existe essencialmente esse modus vivendi em que os dois lados seguem em frente. Nenhum dos dois quer ver a guerra recomeçar. E a ideia principal é que a economia está sendo estabilizada. Os mercados estão se estabilizando. Estamos evitando uma crise de energia. Quer dizer, uma coisa que eu vou dizer, algo que o Donald Trump falou ontem e que foi bem importante, foi quando ele explicou os motivos para concordar com esse acordo tão rápido. Porque realmente pareceu que aconteceu de repente. E não teve toda aquela preparação antes, né? Nos meses anteriores, sempre tem aquelas mensagens no Truth Social e outras reportagens empolgadas dizendo que um acordo pode sair no fim de semana. Dessa vez, parece que simplesmente surgiu do nada. E acho que eu sei do que você está falando. Deixa eu tocar isso para você. Me diz se isso combina com o que você estava dizendo. Se eu continuasse bombardeando eles por mais 4, só bombardeando sem parar. Eu levo muita crítica por causa disso. Não tem nada que eu possa fazer. Mas o que isso faz é permitir que os navios sigam viagem. Se a gente continuar bombardeando, esses navios não vão sair. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro mesmo. É por isso que o mundo está bem. Tem liquidez, está funcionando. Além disso, a gente ficaria sem reservas em mais ou menos 4 semanas. Você sabe, existem reservas espalhadas pelo mundo todo, e a gente realmente ficaria sem. Chegaria um momento em que não daria mais para conseguir. E aí você quer ver o caos? Então, para todos esses chamados gênios que querem me mostrar o quanto são espertos,
smart they are. Yeah, that's exactly it, Gary. Absolutely. É exatamente isso, Gary. Exatamente. Essa história de que o acordo foi feito às pressas, porque o Irã ia retaliar contra Israel e lançar mísseis em Israel, e que por isso o memorando de entendimento foi assinado, para salvar Israel de ataques de mísseis iranianos. Bom, primeiro, isso enfraquece a própria narrativa de que vocês destruíram a capacidade do Irã de produzir mísseis balísticos e drones. Porque se tivessem mesmo destruído tudo, por que tanta preocupação com um novo ataque a Israel, certo? Então vocês acabam contrariando o próprio discurso com isso. Mas na verdade o que aconteceu, ou praticamente tudo, foi essa história de que o Irã, há cerca de uma semana, tinha fechado o Estreito de Hormuz por 4 dias seguidos. Nada passava por lá. A reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos chegou ao nível mais baixo da história, e a cada dia ela cai um pouco mais. Acho que ontem a gente retirou uns 14 milhões de barris, ou 12 milhões, algo assim. Então, todo dia, a reserva estratégica atinge um novo recorde de baixa. E como Donald Trump disse, em 4 semanas a gente fica sem. Não só a gente, o mundo todo. E não há como evitar esse precipício, a não ser que a guerra acabe. Por isso, foi preciso lidar com as concessões que os iranianos exigiam para isso acontecer. Então, eu acho que esse foi o fator principal. E isso também mostra que a maior arma, a mais poderosa, a mais eficaz que o Irã tinha, era a guerra econômica. A gente pode, claro, voltar a falar sobre como os iranianos se formaram militarmente, como os americanos, os israelenses e os árabes se organizaram militarmente, como o Irã conseguiu desenvolver e manter uma força ao longo dos anos, proteger essa força e montar uma estratégia que permitisse enfrentar os Estados Unidos, tanto de forma simétrica quanto assimétrica, e no fim das contas, chegar a um empate militar. Embora muitos de nós argumentem que, se colocar no papel, os iranianos provavelmente estão na frente, que hoje eles têm domínio em mísseis e drones. Eu concordo com isso. Acho que vocês também, e outras pessoas. Mas isso não é o que importa aqui. O que realmente importou foi a guerra econômica. E mais ainda, o entendimento dos iranianos de que é o nível político da guerra que decide quem vence um conflito. E nesse ponto, Matt, você acha que eles não reconheceram, ou pelo menos não reconheceram totalmente, a força desse poder dos iranianos? Não reconheceram. Então você acha que isso fez com que eles percebessem essa realidade, o tamanho que isso realmente tem? Quando a gente analisa os pontos fortes e as vulnerabilidades de um país, é preciso olhar para o comando, para a liderança e para a cultura dele. E se a gente observar o comando militar e político dos Estados Unidos, dá para ver que eles são fascinados pelos níveis tático e operacional da guerra. Sabe, aquela ideia de que temos uma certa quantidade de navios, uma certa quantidade de aviões, mísseis que alcançam tal distância, podemos disparar tanto e por aí vai. E de fato, o que os americanos têm é impressionante, especialmente a capacidade deles de integrar tudo isso. Então, no nível operacional da guerra, os americanos se saem muito bem. Agora, quando o assunto é o nível estratégico e político da guerra, aí eles são péssimos. E é por isso que os Estados Unidos não conseguem vencer guerras. E olha, posso te dizer, e tem gente que pode confirmar isso, quem já passou por cursos de formação militar profissional sabe bem. Muitas vezes, nesses cursos, seja por correspondência ou presenciais, em faculdades de guerra, o ensino militar americano simplesmente deixa de fora o nível político da guerra quando fala dos níveis de guerra. Eles mostram só o tático, o operacional e o estratégico, e não incluem o político. E eu posso afirmar isso porque lembro bem, a primeira vez que vi o nível político da guerra num gráfico, eu já estava no Corpo de Fuzileiros Navais havia uns 3 anos. Sabe, existe essa ideia de que os americanos simplesmente não entendem isso, que eles não pegam o jeito, não fazem bem. Já os iranianos, esses sim entendem. Eles perceberam que a forma de vencer essa guerra é no campo político. E o que vai influenciar esse campo político? Claro,
a nossa narrativa, a nossa propaganda, a nossa guerra de informação, mas também a nossa capacidade de lutar contra os americanos, de forma simétrica e assimétrica, frente a frente. Só que o que realmente vai gerar pressão política é a guerra econômica. E não é só contra os americanos diretamente. A ideia é apertar não só a região, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Eu ia justamente dizer isso. Agora o mundo inteiro entende um pouco melhor, né? Mesmo que os americanos, bom, não sei se isso realmente vai cair a ficha ou não. Certo? Quero dizer, isso deveria ser estudado por muitos anos, por 100 anos, por centenas de anos, como um exemplo de quão lúcidos os iranianos foram ao definir seus objetivos políticos, criar uma estratégia e segui-la com uma paciência estratégica impressionante. Luke, eu estive no seu programa e falei sobre como os americanos e os israelenses têm se saído bem nos últimos anos, conseguindo enfrentar, um por um, o chamado eixo da resistência, certo? E, de certa forma, silenciar esse eixo da resistência, com exceção do Iêmen, em todo o Oriente Médio, a resistência palestina, o Hezbollah, a resistência iraquiana, e, no fim das contas, deixar o Irã praticamente sozinho. E foi exatamente isso que eu vinha dizendo há 6 meses, 8 meses, 9 meses, sei lá quanto tempo faz. Sem entender direito, da minha parte, a paciência estratégica dos iranianos e do eixo da resistência. A disposição dos iranianos de esperar até estarem prontos, até esgotarem a diplomacia, até que a narrativa e o contexto estivessem favoráveis para eles. Mas eu acho também que foi uma questão de preparo. Sabe, em que momento a liderança em Teherã recebeu o sinal verde do exército iraniano e da guarda revolucionária dizendo: sim, temos todas as cidades de mísseis abastecidas e prontas do jeito que queremos. Em que momento isso aconteceu? I'm sure there's a timeline here that the Iranians were sticking to prepare for these wars, but also too exhausting diplomacy, trying to find a way to avoid this because they understood that their warfare was going to be ruinous. That unlike the Americans and the Israelis who carry out ruinous warfare by massacring civilians, the Iranians were going to carry out ruinous warfare by destroying. Os iranianos planejavam uma guerra devastadora, destruindo a infraestrutura de energia. Então não era só uma estratégia de escalada horizontal, trazendo países da região para dentro desse conflito, gostem ou não, mas também uma escalada vertical em relação aos alvos, com a qual eles estavam mais do que dispostos a seguir em frente. Quando a narrativa foi definida, e os americanos e os israelenses deram permissão ao atacar a infraestrutura de energia do Irã, o que levou os iranianos a responderem na mesma moeda contra a infraestrutura dos países árabes do Golfo, os iranianos mergulharam de cabeça nisso. E de forma muito clara e muito rápida, tomaram a iniciativa. Eles ditaram o ritmo e, basicamente, estabeleceram as condições daquela guerra de 5 semanas e meia, entre março e abril. E a gente viu que também definiram os termos durante o cessar-fogo, no sentido de como seria a retaliação. Sabe o que eu quero dizer? Então, os iranianos tinham um plano, e seguiram esse plano à risca. E esse plano, mais uma vez, não envolveu só os países da região, acabou envolvendo o mundo inteiro. Então, aquela pressão política que foi colocada sobre os americanos não era só a pressão interna, né? Quer dizer, de um lado, tinha a campanha de informação, a campanha de propaganda voltada para os americanos. E também é preciso reconhecer o peso de todas as guerras anteriores dos Estados Unidos, que fracassaram e moldaram a opinião pública americana sobre isso. Mas, basicamente, menos de 1 em cada 3 americanos apoiava essa guerra quando o governo Trump a iniciou. A pressão política dentro dos Estados Unidos aumentou à medida que o preço da gasolina subia. E, claro, também havia pressão política vinda de fora. Começaram as brigas com a OTAN, e o Pete Hegseth chegou a dizer que queria tirar a Espanha da aliança. E agora,
a gente não tá mais mandando mísseis Tomahawk para a Alemanha, certo? Sending Tomahawk missiles to Germany anymore, right? You've got the Koreans and the Japanese. Os coreanos e os japoneses acordaram e pensaram, poxa, a gente tá sem combustível. Quer dizer, os coreanos estão emitindo cartões de racionamento, dando dinheiro para as pessoas comprarem combustível. Então havia essas pressões políticas que faziam parte de uma estratégia que os iranianos planejaram e colocaram em prática. E por isso, a vitória deles aqui é muito merecida e deve durar bastante. Vamos ver se vai durar mesmo ou não. Mas com certeza, dá para entender que talvez o Trump use isso como parte do legado dele. E aí sim, isso vai permanecer. Certo. Olha, eu queria falar com você sobre outra coisa. A Ucrânia, ontem à noite, bombardeou Moscou com um dos maiores ataques de drones desde o início da guerra. E você disse que tinha alguns números para me mostrar. Sim, eu ouvi dizer que você sabia o que tinha acontecido. E eu sabia mesmo. Pela Al Jazeera, ouvi que a Ucrânia usou 1.000 drones contra a Rússia. Então, voltando mais ou menos um ano atrás, acho que se falava muito sobre como a Rússia estava construindo a capacidade de lançar 1.000 drones contra a Ucrânia. Na época, a conversa era de que eles conseguiriam fazer isso todos os dias, ou quase todos os dias. Mas agora, é a Ucrânia que lança 1.000 drones contra a Rússia. E isso vem depois de outras ofensivas ucranianas contra a Rússia, em que a Ucrânia já tinha lançado centenas de drones. Olha só, isso aqui é Moscou. Certo. Moscou. Então, sabe agora se isso realmente faz alguma diferença ou não, né? Mas mesmo assim, vendo aquilo, né? Aquilo foi um acerto bem sucedido num drone. Mas se eu morasse em Moscou, eu ia pensar, caramba, eu podia estar morando ali. Que diabos é isso? Pois é, meus filhos podiam estar no treino de basquete ali. Ou sei lá o que quer que joguem em Moscou. Ok, talvez, sabe o que quero dizer? Mas é isso, é algo dramático. Olha isso, é uma refinaria de petróleo pegando fogo. Olha a explosão no ar, olha só. Pois é, é impressionante. E quantas vezes isso já foi visto no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? É espetacular. Sim, o drama disso, o espetáculo disso. E aqui tem um prédio residencial. Não foram só as refinarias de petróleo. Eles também atingiram áreas civis. Certo. Agora, como a gente sabe, isso provavelmente não vai ter impacto sobre os russos. Pode até deixar algumas pessoas mais cautelosas, mais nervosas. Mas, no geral, ataques aéreos normalmente não mudam a opinião das populações que estão sendo atingidas. Na verdade, o que acontece é o contrário. Aumenta a pressão sobre o governo para acabar com a guerra mais rápido. Nesse sentido, muita da pressão sobre o Vladimir Putin tem sido justamente essa. Por que essa guerra ainda continua? Por que a gente não está sendo duro bastante? Bom, qual é a gota d'água que vai quebrar as costas do Putin? Tô curioso. Aqui está o Lavrov. Sabe, eu procurei algum comentário do Putin e não vi nada. Pode até ser que já tenha saído alguma coisa agora, mas no momento em que o programa foi ao ar, não tinha nada. Mas deixa eu te mostrar o que o Lavrov está dizendo. Há muito tempo estou convencido de que as palavras não são suficientes. Não é coincidência que o presidente tenha anunciado há algum tempo que agora realizaremos ataques em grande escala, de forma regular, com o objetivo de atingir pontos dos quais depende diretamente a capacidade de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Essa é uma tarefa determinada pelo Comandante Supremo. Nossas Forças Armadas estão cumprindo essa missão e vão continuar fazendo isso. Sabe, Matt, são palavras firmes e equilibradas, mas ainda parece que, para eles, é como se fosse o mesmo dia se repetindo. Eu não entendo por que não há uma reação mais forte. Quer dizer, a gente não tem muita certeza de quão eficazes esses ataques realmente são, no sentido de causar prejuízo industrial e econômico para os russos.
Sabe, nos últimos anos, saíram vários relatórios dizendo que as refinarias russas estavam operando a 70% abaixo da capacidade ou algo assim. Aí, alguns meses depois, vem uma correção dizendo que, na verdade, a queda foi de só 3 ou 4%. A gente viu também, antes de maio, relatos de que esses drones estavam interrompendo as exportações russas. Mas em maio, descobrimos que a Rússia exportou mais petróleo, em termos de receita, do que em qualquer momento dos últimos 4 anos e meio. Então, no fim das contas, a gente realmente não sabe. Quer dizer, o que eu consigo entender de algo assim é que parece espetacular. Pois é, exatamente. Mas esse é o ponto. O visual é incrível. Mas na prática, é só um depósito, e eles são fáceis de substituir. Então a perda real não é tão grande assim. Agora, onde isso pesa, claro, é que, primeiro, coloca pressão sobre o governo russo, mas coloca pressão do jeito errado. Não para ceder, não para fazer as pazes, não para negociar, e sim para vencer a guerra. Por outro lado, também existe a esperança de que isso esteja afetando a economia e a indústria da Rússia. Mas o outro lado disso é que também serve como apoio ao povo ucraniano. Olha, a gente está dando para eles na mesma medida em que estamos recebendo. E eu acho que provavelmente o ponto mais importante para a Ucrânia aqui é que isso traz motivação, traz inspiração. A ideia é reforçar o apoio europeu e também o apoio americano. É como dizer, olhem para os ucranianos, olhem como eles estão lutando. Tenho certeza de que a Kaja Kallas mandou isso para todo mundo na lista de contatos dela. A cobertura da imprensa a favor da Ucrânia tem sido enorme. Exatamente. E como a gente vê aqui nos Estados Unidos, houve uma petição de liberação bem-sucedida na Câmara dos Representantes para aprovar ajuda à Ucrânia. Para quem não conhece esse processo, a petição de liberação é usada quando o presidente da Câmara não quer que um projeto de lei vá para o plenário para ser votado. É o presidente da Câmara quem decide o que chega ao plenário, no fim das contas. Os membros da Câmara dos Representantes podem apresentar uma petição de liberação que, com uma maioria simples, pode obrigar o presidente da Câmara a colocar um projeto de lei em votação. Isso já aconteceu. Foi o que o Ro Khanna e o Thomas Massie fizeram com os arquivos do Epstein. Certo? Pois é. Então, essa petição de liberação foi usada, na verdade, para ajuda à Ucrânia e acabou sendo aprovada. Agora, eu acho que esse projeto ainda não chegou ao plenário. E era algo pequeno, cerca de 1 bilhão e 700 milhões, se eu lembro bem, algo em torno de 1 bilhão e meio. Então não era um projeto grande, mas neste momento há um projeto no Congresso de 17 bilhões de dólares em ajuda. Provavelmente vai ser aprovado, e depois o presidente deve vetar. Mas olha, se você leu a imprensa europeia essa semana, antes do G7, a Ucrânia era para ser o grande assunto. Tudo mudou por causa desse memorando de entendimento. Mas era nesse ponto que eles achavam que os americanos iam começar a fazer concessões. E o Trump até disse algumas coisas que deixaram os europeus mais otimistas. Ele não descartou o assunto, né? Ele deveria se encontrar com Zelensky. Eu não vi nada sobre isso. Ele disse que tiveram uma boa conversa. Pois é. E olha, ele tem sido mais crítico em relação à Rússia agora. Ele descreveu os russos como estando na ofensiva, ou algo assim. O tom, para mim, foi de que ele está colocando a responsabilidade nos russos agora. Essa é a guerra deles. Foram eles que começaram esse tipo de coisa. Então, o Donald Trump, sabe, não voltando ao assunto, mas será que ele vai estar mais aberto a isso? E isso vai ser algo com o qual ele não vai brigar? Bom, a gente vai ver. Mas, com certeza, para os ucranianos e para os europeus, existe uma luz no fim do túnel, por assim dizer. Eles acreditam que enquanto o Partido Democrata nos Estados Unidos vai fazer de tudo para não vencer em novembro, é impressionante, mas é mesmo, é impressionante. Sabe, é simplesmente inacreditável. Quer dizer, até esse cachorro, o Ursus, poderia se candidatar ao Congresso e ainda assim vencer os republicanos. Mas de algum jeito, os democratas vão dar um jeito de não conseguir. Enfim, a ideia é que em 2028,
se os democratas conseguirem retomar a Casa Branca, os Estados Unidos vão voltar para a guerra. Olha, 2028, janeiro de 2029, tá logo ali. Faltam só 2 anos e meio. Pois é, tá chegando. E eu acho que esse tipo de vídeo acaba nos reconectando com tudo isso. Esses ataques espetaculares, ou se a gente voltar algumas semanas, aquelas nuvens de fumaça preta sobre o Fórum Econômico de São Petersburgo, isso funciona como um tipo de estímulo moral. É uma forma de propaganda, de guerra de informação, na qual os ucranianos e os europeus estão apostando para manter a guerra, para manter o apoio do Ocidente e, no fim das contas, para criar uma justificativa para uma nova entrada dos Estados Unidos na guerra. Talvez não com o próximo Congresso, o que eu acho improvável, mesmo que o Trump fique um pouco mais flexível, mas, com certeza, com um presidente democrata em janeiro de 2029. Vai ser fascinante. Aconteça o que acontecer, né? Vai ter bastante drama vindo de todos os lados. Certo. E eu não vejo motivo, sabe? O meu medo é que essa escalada que a gente está vendo continue. Quer dizer, se eu fosse conversar com os russos, eu perguntaria: por que vocês ainda deixam os trens funcionando? Como é possível que os suprimentos ainda cheguem à Ucrânia? Por que vocês ainda não atacaram isso? E eu sei que eles atacam, que tem coisas que são atingidas, mas no geral é isso. Não que eu queira ver isso acontecer, claro. Não, eu entendo que você também. Só por curiosidade, por que você ainda não fez isso? Eu entendo a questão da operação militar especial e tudo mais. Certo. Matt, essa sempre foi a minha dúvida. O Putin, essa falta de firmeza dele ao longo do tempo. Eu entendo, como você disse, é uma operação militar especial, mas, poxa, teve muita destruição que poderia ter sido evitada. Pois é, teve gente que me criticou porque eu não apoio os russos nessa situação. E também porque não sou tão crítico assim em relação à forma como eles estão conduzindo essa guerra e tudo mais. Mas eu não acredito que o fato de eles terem conquistado um território do tamanho de Rhode Island nos últimos 12 meses faça parte de algum grande plano, sabe? Principalmente quando o objetivo é a conquista territorial, o Donbass. Eu entendo a questão do desgaste, claro. Eu entendo isso. Mas sabe, alguém me perguntou: o que você gostaria que os russos fizessem? E eu respondi: não sei. Talvez vencer a guerra. Já se passaram 4 anos e meio. E é essa pressão que está sobre o Putin. Os russos, sabe, estão dizendo que a maior parte das críticas a ele não vem de gente que fala: ei, acaba logo com a guerra. Isso virou um impasse, não está indo para lugar nenhum. É contraproducente. Você já fez seu ponto. Vamos encerrar isso. Não. Vem de pessoas que dizem: a gente levou só 4 anos para derrotar os nazistas. Certo? E agora já se passaram 4 anos e meio, e ainda estamos no Donbass. Não é como se estivéssemos prestes a marchar sobre Odessa na semana que vem ou algo assim. Então acho que, de um ponto de vista objetivo, olhando para isso como a gente faz aqui, dá para entender porque a gente fica coçando a cabeça e se perguntando: como é que os russos ainda não tornaram impossível reabastecer os ucranianos, né? Quer dizer, existem explicações, e eu sempre entendi que os russos não têm interesse em ir mais para oeste do que o Donbass. Esse não é o objetivo deles, nem a intenção, nem o plano, sabe? E bom, eu entendo outras coisas também, mas enfim, o ponto é para onde isso vai. O medo que eu tenho, e acho que a gente compartilha essa ideia, é que se continuar escalando, se continuar forçando, há muita gente, tanto em Kiev quanto em outros lugares, que quer ver os russos provocados a uma reação maior, na esperança de que essa escalada leve à entrada inevitável dos europeus na guerra, o que acabaria puxando os americanos também. Pois é. Sabe, por meio de algum tipo de mecanismo do artigo 5 da OTAN, que, claro, não necessariamente se aplica, ou talvez nem se aplique mesmo, mas, com certeza,
Acho que essa é a esperança de muita gente. Tenho certeza de que a Kaja Kallas e a Ursula von der Leyen vão dormir à noite, fecham os olhos e pensam nisso, nessas coisas. Tipo, como é que a gente faz para trazer os americanos de volta? Como é que a gente faz para deixar os europeus ainda mais unidos? Como transformar isso em algo maior? É difícil, porque os europeus têm tratado isso como o pessoal do Duran chama de Projeto Ucrânia, sabe? Tem sido um projeto de verdade ao longo das décadas. Então é isso. Eu não saberia interpretar essa falta de sensibilidade de outro jeito, além do que você acabou de escrever também. Certo, certo. Sabe, é curioso. Não sei se você viu, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, colocou ela numa lista negra ou algo assim. Ah, é mesmo? É. Ele acusou de fazer uma calúnia de sangue contra Israel, sabe? Algo desse tipo. Quer dizer, acho que isso mostra como Israel está reagindo rápido. Com essa sensação de desespero e esse impulso de atacar, eles acabam reagindo até contra alguns dos seus melhores aliados. E a Kallas, assim como a União Europeia, tem sido muito favorável a Israel. Às vezes fazem uma crítica bem leve, mas no geral a União Europeia tem sido bem confiável para Israel. A Kallas, claro, é uma dessas, né? É. Mas agora, acho que nesse desespero, os israelenses podem acabar atacando qualquer um que sugira algo diferente de uma unidade total. É, exatamente. Unity. Yeah, indeed. Pois é. Impressionante mesmo. Olha, pessoal, quero indicar o Substack do Matt, chamado Thoughts on War and Peace. Dá pra ver aí onde vocês podem acessar. E Matt, você tem vídeo e texto também, né? Faz um pouco dos dois? Um pouco dos dois. E eu sou bem ativo no Notes, que é a versão do Substack do X. Então eu costumo postar conteúdo lá todos os dias. E os meus e-mails, mesmo geralmente eu envio alguma coisa a cada 2 semanas. Valeu, cara. Eu sempre gosto de te receber aqui. Adoro ouvir suas opiniões. A gente se vê em breve, viu? Muito obrigado. Com certeza. Valeu, Scott. Olha, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso pra alguém de quem você gosta.